Então é o seguinte, a regra da cadeia é para a gente derivar função composta, certo? Então, você suponha que essa função f aqui seja uma... A gente já falou de função composta quando viu o limite da composta. Não vou falar de novo. Você primeiro calcula, por exemplo, a g num certo x. Depois que calculou a g num x, você calcula a f em cima do que deu. Isso é composta. Não é lado a lado. Primeiro você calcula a g, depois você calcula a f, você tem em cima do que deu a g. Certo? Então, aí é uma função composta. Então, o que está dizendo? Se a g for derivável no x0 e a f for derivável no g do x0, porque a f é calculada no g de x. Então, não faz sentido falar a f calculada no x0, porque a g vai levar para outro ponto. Então, se a g é calculada, é derivável em x0 e a f é derivável no u0 que eu chamei de g, num g de x0 que eu chamei de u0, então a composta é derivável e vale que a derivada da composta, na verdade, é o produto das derivadas. Só que, claro, a derivada de fora é calculada na de dentro. Certo? Não faz sentido você calcular f em x0. A f é calculada nos g do x, porque é composta. Certo? Então, é o natural aqui. A f' é calculada no g de x0. Certo? Igual era aqui. Certo, gente? Aqui é outra anotação, a anotação de Leibniz. Depois a gente vê isso aí. Vamos mexer com a regra da cadeia primeiro, depois eu volto. Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos. Começar de um jeito mais simples, depois vamos... Acho que eu poderia fechar ali, né? Tem uma... Esse aqui. Não, pode deixar só... Tem uma janela aí de microfone. Então, olha só. Vamos fazer com calma esse. Depois a gente vai ganhando habilidades e faz mais rápido. Então, vamos derivar f de x seno de x ao quadrado. Certo? Vamos reconhecer que isso é uma composição e tal. Olha só, faz um esqueminha. Qual que é a primeira coisa que acontece na vida do x? Alguém pega o x e eleva ao quadrado, certo? Então, eu tenho x que vai em x quadrado. Essa é a primeira função que acontece com o x, que na minha notação a gente chamou de g, certo? O nome não é importante, é só para manter a minha notação lá. Essa é a primeira coisa que acontece na vida do x. Depois, só depois que você calculou x quadrado, é que vem alguém e calcula o seno do que deu. Certo? Não do x, do que deu. Aí é composto. Então você tem uma outra função que pega, vou mudar a letra, que pega um certo u e leva no seno dele. Essa eu vou chamar de f. Certo? Perceberam que tem essas duas funções envolvidas? E é uma composta, porque você só pode calcular f depois que calculou o x quadrado. Não é no x, é no que deu a primeira. Isso é composta. Então, a minha f, ela é f de g de x. Certo? Tudo bem, gente? Quem tem dificuldade com as compostas aí? Então, vamos lá. A G, fazer aqui. A G de x é x quadrado. Qual que é a derivada do x quadrado? 2x, certo?
Então, G' de x é 2x. Estou fazendo com calma porque é o primeiro exemplo. Não vai ser assim que a gente vai fazer, porque daqui a pouco a gente ganha habilidade, faz meio que direto, sem ter que chamar de F, G. Importante reconhecer as coisas no começo, senão sai errado. A segunda, que eu chamei de F de U, é seno de U. Então, F' de U é cosseno de U, certo? Bom, mas o que diz a regra da cadeia? Diz que a derivada do Fão é a derivada de F, que é de fora, mas calculada na de dentro. Estou só repetindo a regra da cadeia. E eu multiplico pela derivada da de dentro. Assim que é bom decorar. É a derivada de fora, mas calculada na de dentro. E aí você multiplica pela derivada da de dentro. Certo? Agora, montando tudo, a derivada da de fora, da F, é cosseno de U, mas é calculada na G. Então, vai ficar cosseno, fazendo duas etapas, mas calculada na G. Certo? Oi? Não tem que estar derivado. Não tem. Eu vou voltar na fórmula. A fórmula era assim, sem derivar. É calculada na de dentro, como se fosse um valor. Certo? Cosseno de G de x vezes G' de x, que é 2x aqui. Certo? Eu poderia ter feito direto, já coloca quem é a G, é o x quadrado. Né? Então, isso é cosseno de x quadrado vezes 2x. Certo? Eu estou fazendo com calma porque é o primeiro exemplo. Mas na prática, você vai fazer o seguinte. Ah, deriva de fora, cosseno. Mas calcula na de dentro, calculando x quadrado. Cosseno de x quadrado. E aí depois deriva de dentro. Derivada de x quadrado, 2x. Ó, é o que deu. Não precisa ficar separando de f. Eu só estou separando para mostrar que é a fórmula mesmo. Não a bitola. É aquilo lá que a gente viu. Certo? Então, vou passar aqui. Exatamente, no slide tem exatamente esse exemplo. Fazer mais um. Exemplo 2. Esse era o 1, né? Só para a gente organizar, hein? 2. A Fão, raiz quadrada mais 1. Então vamos lá. Dá para reconhecer que isso é uma composta? Qual que é a primeira coisa que acontece na vida do x? Ele eleva ao quadrado. Mas você pode pensar assim, aí que tá. Como você vai quebrar? Você pode quebrar numa soma e tal, mas assim, essa aqui, x quadrado mais 1, eu já sei derivar. Então a ideia é você quebrar até onde você sabe derivar. Para não ter que ficar fazendo muita regra, né? X quadrado mais 1 eu já sei derivar. Então a primeira eu vou chamar, a primeira vai ser, pega x, leva em x quadrado mais 1. Essa vai ser a g. Eu já sei derivar isso, certo? Depois que eu calculei x quadrado mais 1, qual que é a outra função? É a função raiz quadrada, né? É a função que vai pegar u e leva a raiz de u. Essa é a f. Então, tá vendo que o meu fão, ela, de x, ela é f de g de x. Concordam? Primeiro
Pega o x² mais 1, depois calcula a raiz. Tudo bem? Então, como é que eu faço? Vamos tentar fazer já direto, porque vocês já viram isso. Deriva de fora. A de fora, a última é a raiz. Como é que você deriva a raiz? Acabamos de ver 2 exemplos hoje. 1/2 raiz. Essa é a derivada da de fora. Mas não é calculada em x. É calculada na de dentro. Quem é a de dentro? x² mais 1. Aí eu multiplico pela derivada da de dentro. A derivada de x² mais 1 é 2x, certo? Vezes 2x. Tudo bem? E aí, ajeitando essas coisas, corta esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar x sobre raiz x². Tudo bem? Essa fórmula vale quando tudo é derivável. A raiz, já estou me antecipando numa coisa que eu vou discutir daqui a pouco. A raiz não é derivável no zero. Então, essa fórmula não valeria quando de dentro é zero. Porque a regra da cadeia diz f derivável no g de x, né? Então, sempre que o g de x for zero, não vai valer. Só que aqui nunca zera. Eu peguei x² mais 1 justamente para não ter esse problema. Nunca zera porque um número ao quadrado mais 1 é positivo, né? Maior que 1 até. Certo? Então, isso aqui vale para todo x. Isso vale para todo x. Certo? Porque a raiz não zera. Se tivesse um ponto, você já viu isso, né? Se tivesse um ponto que a raiz zerasse, aí você tem que fazer na mão, usando a definição de derivada. Porque, para aplicar as regras, todas as envolvidas têm que ser deriváveis em seus respectivos pontos. Se tiver eu já vou fazer um exemplo disso. Se tivesse uma função que não é derivável num certo ponto, não quer dizer que não vai dar derivável. Quer dizer que você não pode aplicar a regra. Aí você tem que se virar de outra forma. A outra forma, normalmente, é apelar para a definição. A definição é a definição, é aquilo e pronto. É o justo, sem pôr nem tirar. Então, quando não aplica a regra, usa a definição. Certo? Mas aqui, felizmente, a raiz nunca zera. Então tá aqui, tá vendo? Aqui eu coloquei com mais detalhes no slide, quem é a F, quem é a G. Foi o que eu fiz aqui. Certo? Deixa eu ver se é o último. Não, eu lembro que eu fiz um exemplo com 3 cadeias. Vamos para o próximo, que a regra da cadeia é a mais complicada mesmo. Vamos fazer vários exemplos. Três. Fão de x igual Janone. Certo? Esse exemplo, eu fiz esse exemplo aqui para vocês não reclamarem da regra da cadeia. Para mostrar que ela é amiga, não inimiga. Por exemplo, como que você pode fazer isso aqui? Você pode abrir isso aqui a nona. Lembra do binômio de Newton? Vai ficar gigantesco. Você abre isso aqui, tem a fórmula disso, do binômio de Newton. Né? A nona, isso a nona, e vai. Né? Vai diminuindo os expoentes, aumentando do outro, e vai. Vai ficar uma coisa gigante aqui. Pode fazer. Então, vai ficar um polinômio de grau 27, né? E aí você deriva, usando tombo e soma. Tá? Ou você usa a regra da cadeia. Encara isso aqui como uma composta. Então, composta de quem? Qual que é a primeira coisa que acontece com o x? Eu pego o x, na verdade, leva ao cubo, leva 2x, soma, mas até aqui eu sei derivar, certo? Essa função de dentro.
Então vamos quebrar aqui. A primeira coisa você pode pensar assim, pega o x e leva nesse polinômio inteiro aqui. Depois que calculou esse polinômio, você leva tudo à nona. Composta. Tá vendo? Quando você calcula um em cima do outro, é a composta. Então, pega isso, leva no polinômio e depois compõe com u à nona. Certo? Mais uma vez, quem são as funções envolvidas? Vai. A de dentro, a g de x, é x ao cubo mais 2x, certo? E a de fora, a f de u, é u à nona. Certo? Então, a fão de x é f de g de x. Concordam? Composto. Então, o que diz a regra da cadeia? Deriva de fora, mas calcula na de dentro e multiplica pela derivada da de dentro. Vamos fazer direto aqui. Ó, qual que é a de fora? A última coisa que acontece é elevar a nona. Então, vou derivar elevar a nona. Como é que deriva elevar a nona? Regra do tombo. Então, é 9 subtrai 1. Essa é a derivada da de fora, certo? Mas calcula na de dentro. Tudo bem? Agora eu multiplico pela derivada da de dentro, que é um polinômio. Regra do tombo. Certo? Pronto, tá aí. Melhor do que abrir esse binômio aí, né? Muito melhor. Então, não reclame da regra da cadeia, ela ajuda. Certo? Se não fosse ela, você ia ter que abrir isso aí gigantescamente. Aí. Já pensou? Combinação 9, 2 a 2, 9, 3 a 3, 9, 4 a 4. Ia ficar uns números horríveis. Né? Ó, tá vendo? Aqui eu já fiz mais na prática, ó. Chamei de U de dentro e tal. Mais um, vai. Um monte de exemplo. Quarto. Fão de x. Vamos tentar fazer direto esse. Raiz cúbica. Já vou escrever do jeito legal. X seno x a 1/3. Raiz cúbica, mas raiz cúbica é 1/3, certo? Ó, aqui você tem duas opções. Você pode, isso não vale para a soma, né? Mas vale para o produto. Você pode colocar 1/3 aqui e 1/3 aqui e usar a regra do produto. Mas vai aparecer a cadeia do mesmo jeito. Porque aqui vai ter seno de x elevado a 1/3. Vai ter uma cadeia também. Uma composição. Seno, depois que calculou o seno, 1/3. Cadeia. Então, não tem grande vantagem você separar. Já aplica do jeito que está a cadeia, tá? Vamos usar a regra da cadeia do jeito que está. Então, ó, qual que é a função de fora? A última. É elevar a 1/3. Certo? Então, vamos lá. A derivada é... A derivada de 1/3 tomba e subtrai 1. Já apareceu hoje, né? Certo? E essa é a derivada da de fora. Concorda? Mas calcula na de dentro. Certo? E aí eu multiplico pela derivada da de dentro. Eu vou só indicar. Quando está complicado, faz em várias etapas. Só indiquei. Ó, derivei a de fora, calculei na de dentro. E multiplica pela derivada da de dentro. Certo? Por que eu só indiquei a derivada da de dentro? Porque tem um produto aqui. Não, agora é produto, está lado a lado.
não é um depois da outra, são juntos. Então, é um produto, certo? Aí eu tenho que aplicar a regra do produto para derivar isso aqui. Tudo bem? Então, fica 1/3 x seno x menos 2/3 vezes... Agora vamos derivar esse produto. A derivada de x é 1, mantém seno. Mais, agora mantém x, deriva seno da cosseno. Certo? Então fica isso aí. Tem que fazer com calma. Tem que fazer com calma. Quando está muita função assim, faz passo a passo, para não errar. Certo? Vou baixar isso aí. Você pode colocar esse a menos 2/3 embaixo, né? Porque vai ficar 2/3. Mas não precisa, não sei. Assim já tá bom deixar assim. Ó. O próximo é uma cadeia com várias. Percebe que eu coloquei aqui? Isso vale menos quando a raiz zero, porque não tem derivada da raiz no zero. Então, quando isso é diferente de zero, tem um monte de ponto que isso zera, que o seno zera muitas vezes. Então, isso vale sempre. Depois a gente discute quando tem coisas não deriváveis no meio, tá? Eu vou fazer um exemplo quando... Não quer dizer que não seja derivável quando zero isso aqui. Quer dizer que você não pode aplicar as regras de derivação. Aí tem que fazer na raça. Certo, gente? Tudo bem aí? Vamos para o próximo, que é uma cadeia com cadeia. Ó, seno da raiz desse polinômio. Aí, percebe que eu tenho três composições na prática, que eu sei derivar. Três composições. Primeiro pega x e leva nesse polinômio, eu sei derivar. Depois, eu estou calculando a raiz em cima do polinômio. Só, ó, foi só um trovãozinho, vai. Vamos lá, ó. Eu pego o x e levo no polinômio. Depois que caiu o polinômio, calculo a raiz. Então já é mais uma função. Depois que eu calculei a raiz, eu calculo o seno. Então tem três composições envolvidas. O que eu faço? Tudo bem, junta duas a duas. Junta. A regra dá até para deduzir uma regra de n composições, mas é besteira. Faz duas a duas. Agrupa duas como se fossem uma, deixa a outra solta. O melhor é começar de fora para dentro, né? Então, qual que é a última coisa que acontece? É o seno. Eu sei derivar seno. Então, vou derivar o seno e calcular nisso aqui. Depois eu penso como derivo isso aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou repetir aqui o exemplo 5. Ó, Fão é seno da raiz x à quarta, x quadrado, mais 5. Não precisa do parênteses, mas só para deixar claro. Então, eu não vou... É bom a gente fazer assim. Se você for ficar separando F, U, você não vai andar. Tem que fazer vários exemplos, ganhar agilidade. Pensa na última, começa de fora para dentro. A última coisa é o seno. Então, você deriva o seno
mais calcula na de dentro. Isso tudo aqui vai ser a minha de dentro. Vou chamar, que eu chamei de U lá no slide. Então, como é que eu faço? Derivo o seno, cosseno, mas calculo na de dentro. A de dentro é tudo isso, tá? Raiz. Ó, derivei a de fora e calculei na de dentro. O que eu tenho que fazer agora? Calcular a derivada da de dentro. Eu vou indicar só derivada da de dentro. Troquei o 5 de lugar. Certo, gente? Percebe que é exatamente a mesma regra, não é outra regra. Deriva de fora, calcula de dentro. Agora eu vou multiplicar pela derivada da de dentro. A novidade nesse exemplo é que para derivar de dentro, eu tenho uma outra composição. Tá vendo que se eu for agrupar de duas em duas. A minha G, por sua vez, é uma composição também. De duas. Sei lá, de uma H e uma J, sei lá. Certo? Então, como é que eu vou derivar isso aqui? A regra da cadeia nisso aqui também. Sim, você pode fazer direto. É que eu estou fazendo passo a passo para identificar tudo, né? Na prática, aqui você já pode ir para a linha de baixo, que eu vou fazer aqui. Então, isso já estava. Agora eu vou derivar aquilo lá. Como que a gente deriva a raiz? A de fora agora é a raiz, a última. Então, deriva a raiz, 1 sobre 2 raiz. Mas não é x, é essa função de dentro. Então, calcula na de dentro. Ó, derivei a de fora, mas calculei na de dentro. O que está faltando? Calcular a derivada da de dentro. A derivada da de dentro é esse polinômio que a gente sabe derivar a regra do tombo com soma. 4x ao cubo mais 2x. Derivada da constante é zero. Pronto. Certo? Por isso que chama regra da cadeia. É meio. Você vai derivando em cadeia mesmo. Começa de fora, deriva de fora. Depois deriva de dentro. Se a de dentro for composta, você vai fazer a mesma coisa, uma cadeia. Deriva de fora, deriva de dentro. Deriva de fora, vai servindo, até acabar. Até chegar na última função que você sabe derivar, que foi essa. Não tem composição nenhuma. É uma função só de x que eu sei derivar. Certo? Ao invés de x a 4, tem uma outra coisa aqui. Sim, aí para derivar essa outra coisa, você usar uma cadeiazinha aqui. Vamos supor, se ao invés de x quadrado, é que ia ficar complicado. Se ao invés de x quadrado fosse um seno de x a quarta aqui, na hora de você derivar aqui, você ia ter que multiplicar também por um cosseno, que é a derivada do seno. E aparecer uma mini cadeia também na hora de derivar essa coisa. Então é sempre assim. Se o que você está derivando não é o x mesmo, é uma função de x, aí vai usar a cadeia. Que é a tal da g, né? Certo? Que foi o que aconteceu mais ou menos aqui. Se aqui fosse, ao invés de ser esse polinômio, fosse um x, eu ia parar na derivada da raiz. Só que não é o x, né? É uma outra função de x. Aí eu derivei mais ainda. Você vai derivando essas g's até chegar numa derivada de x mesmo. Certo, gente? Ó, o slide está igualzinho. Dá para dar uma melhorada, né? Que esse 2 dá para cancelar com esses dois aqui. Em evidência 2 e corta. Aí fica bonitinho assim, ó.
Opa, tá. Ah, não, achei que tivesse errado. Não, é que era 4, tá certo. Cortei 2 e 2, tá vendo? Esse 2 daqui. Só uma simplificação aqui. Tudo bem, gente? Será que esse é o último? Eu não me lembro. Sim. Não, não, não. É que assim, a gente só está treinando derivar. Obviamente, você vai usar isso para alguma coisa, né? Fazer um gráfico, sei lá. Então, é bom dar uma simplificada se puder, quando você for usar. Porque fica mais fácil de usar, né? Mas agora que a gente só está derivando, pode deixar assim mesmo. Certo? Lembra que eu tinha prometido para vocês que eu ia provar a regra do quociente usando a regra da cadeia? Que era mais fácil? Chegou o momento. Então, olha só. Eu vou aproveitar esse slide. Espero que esteja dando para ver. Quem tiver no Zoom, clica na janelinha boa, que o slide fica melhor. Então, olha só. O quociente eu posso escrever como um produto assim, né? É o produto pelo G a menos 1. Certo? Certo? Por que eu estou falando de cadeia? Porque aqui ficou uma composição, né? Ó, pega x, leva em g de x. Depois que calculou o g de x, você leva a menos 1. Então é uma cadeia aqui, tá vendo? Esse pedaço tem uma composição. Deixa eu ver. Esse pedaço, papai, tem uma composição. Certo? Por isso que eu falei que eu vou fazer depois da regra da cadeia. Tá aparecendo, né? Ah, não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Era só para testar, mas. Meu medo é mudar e aí cai todo o sistema. Bom, vamos lá. Tem uma composição. Então, é um produto por essa composição, certo? É, tá dando para ver. Obrigado. Não tá dando para ver direito, eu que fui sublinhar bem em cima do. Mas um rapaz esperto me ensinou a voltar aqui. Pronto, mais fácil. É, um aluno esperto aí, não sei quem, não lembro quem foi. Mais esperto que a gente. A gente ficava pagando. Ó, então tá aqui, ó. Tem esse produto. Tudo bem? E com uma composta. Então eu posso usar a regra do produto com a cadeia aqui. Certo? Então como é que é a regra do produto? Deriva de primeiro, mantém esse. Depois, mantém esse e deriva isso. Certo? Para derivar isso é uma regra da cadeia, tem a composição. X no G de X é uma, depois menos 1 é outra. Então, como é que eu faço? Tombo menos 1, ó, tombo de fora, calculo na de dentro. E aí eu multiplico pela derivada da de dentro. Perceberam a cadeia aqui, gente? Tombei o menos 1, ficou menos 2, mas eu não estou derivando em x, tem um g de x. Tem uma função. Então eu tenho que derivar essa função. Certo? Então fica assim. Acabou. A derivação acabou. É só ajeitar. Ajeitando, ó, esse a menos 1 vem para baixo, certo? Esse a menos 2 vem para baixo aqui também. Só que ao quadrado. E esse menos eu vou pôr aqui. Tudo bem? Daqui para cá, tudo bom? Reflitam. Certo? Agora tira o mínimo, vai vir um g a mais aqui, né? Certo? Tirando o mínimo. Você divide. O mínimo é esse. Divide por isso, fica um g de x vezes isso, certo? Pode ver, cancela e fica igual. E aqui fica igual. E que é a regra do quociente, né? Muito mais fácil usando a regra da cadeia. Com um produto. Por isso que eu não quis fazer aquela hora. Vou usar a cadeia, muito mais fácil. Tudo bem, gente? Então está aprovada a regra do quociente. Certo?
Então, tá aí. Conforme havia prometido. Agora sim acabou. Não acabou a aula, acabou o slide. Eu queria comentar umas coisas. Depois, não sei se eu vou abrir o slide agora. Onde eu terminei? Aqui, né? Ó, deixa eu voltar para as regras. Principalmente a regra. Todas as regras, ó. Tá tudo demonstrado. Aqui, ó. Tá vendo que você aplica as regras quando as funções envolvidas são deriváveis. Pessoal, use um bom senso. Se uma função não é derivável, ó, vamos supor que na regra da soma a f não fosse derivável no ponto. O que você ia pôr aqui? Me diga. Se não existe. Percebe que não faz sentido aplicar a regra quando tem uma que não é derivável? O que você vai pôr lá? Se não tem o que pôr? Se não é derivável, significa que não existe a derivada. O que você vai pôr aqui? Um símbolo de não existe. Percebe? Não faz sentido. Aqui também, do produto tem que ser tudo derivável, senão o que você vai pôr aqui? Certo? Então, para aplicar a regra, todas as funções envolvidas têm que ser deriváveis nos pontos. Regra da cadeia, mesma coisa. Ó, mesma coisa. Para você derivar essa composta, essa de fora tem que ser derivável no ponto g de x, que é onde ela é calculada. E essa de dentro tem que ser derivável nesse ponto. Senão, o que você vai pôr aqui? Não faz sentido também. Então, agora, se tiver uma função derivável envolvida, não quer dizer que já não vai dar derivada. Às vezes você compõe funções não deriváveis, pode dar uma derivada. Faz um produto de funções não deriváveis, pode dar uma função derivável. Isso é bem simples de ver. Por exemplo, a gente sabe que módulo de x, a gente viu. Módulo de x não é derivável no zero, certo? Não tem derivada do módulo no zero, certo? Mas aí eu vou compor com x quadrado, com a função que eleva ao quadrado. Isso é a mesma coisa que x quadrado, né? Esse módulo não precisa, porque está elevado ao quadrado. Que é derivável. Tá vendo? Você compôs uma não derivável com uma x quadrado, deu derivável. Uma consertou a outra, digamos assim. Certo? Então, você pode compor ou multiplicar funções que não são deriváveis e dar uma derivada. Mas você não pode achar derivada pela regra. Porque para usar a regra, sim, precisa tudo ser derivado. Certo? Então, quando acontece isso, é que essa eu consegui traduzir numa que você já sabe de cara que a derivada vai ser 2x. Vou fazer uns exemplos que a gente não sabe de cara a derivada. Então, o que você faz? Normalmente você vai ter que usar a definição. É que aqui deu uma conhecida. Mas o exemplo que eu vou fazer agora não vai ser uma conhecida. A gente vai ter que usar a regra de derivação. Então, ó, eu nem vou abrir o slide. Eu acho que, vamos ver, depende do tempo. Ó, é, isso aqui é um exercício da lista. Ele faz essa função aqui.
E aí a pergunta é, eu não lembro o número na lista, tá? Existe f' de zero? Ó, tem vários modos de resolver isso aí, tá? Vamos focar em um deles. Percebe? Se você for, bom, vou usar as regras de derivação. Qual que é a regra do produto? Deriva a primeira, mantenho, mais mantenho, derivo. Aí você vai derivar módulo no zero. Não tem. Tá vendo que não, então não faz sentido eu derivar no zero com regra de derivação. Porque eu não tenho que pôr na derivada no zero. Certo, gente? Isso é importante, concordam? Aí o que eu faço? Ah, então não é derivável. Não. Significa só que você não pode aplicar a regra. A regra exige que você quebre em tudo coisas deriváveis. Não dá para usar o produto porque essa não é derivável. Né? Essa aqui, calma aí, não derivável em x igual a zero. Sim, alguém tinha... É. Ah, então isso funciona em alguns casos, não sempre. O certo é você ir pela definição mesmo. É, as derivadas têm que ser contínuas, tem umas hipóteses a mais, tá? O certo é ir pela definição. Porque a definição é o justo, né? É aquilo e pronto, né? Se der um número é derivável, se não der um número não é derivável. Então, e outra, aqui para você fazer fora do zero, tem que separar em dois casos. Vai dar uma função com chave isso aqui, né? No positivo, no negativo, né? Sim. Limites laterais de quem? Da função? Não, a derivada é aquele quociente, né? É o limite daquele quociente. Então a gente vai ter que usar o limite daquele quociente. Limite da função para ver se ela é contínua, por exemplo. Né? É outra coisa, tá? Lembra que eu fiz até um exercício, ó, é contínuo, é derivável? Mostrar continuidade, você tem que mostrar isso. Limite da função dá um valor. Derivável é mostrar que o limite daquele quociente dá um número. Qualquer número. Esse número vai ser a derivada. Certo? São coisas diferentes. Então, como no zero eu tenho uma função que não é derivável, não dá para eu fazer a derivada no zero pela regra do produto. Senão não tem nem o que pôr na derivada no zero, percebe? Então vamos à definição no zero. Então qual que é a definição da derivada no zero? É o limite quando h vai para zero. Vamos lembrar. Tem outro modo de fazer. Depois eu... f de zero mais h menos f de zero sobre h, certo? Isso é definição. Pessoal, uma hora vocês vão ter que usar definição. Né? Quando não aplica a regra, primeira, assim, primeira coisa para fazer é com as regras. Se tiver ponto que não dá para aplicar a regra, você vai ter que apelar para a definição, não tem jeito, para saber se tem ou não a derivada. Então, vamos substituir quem é quem. Limite, quando h vai para zero. F de zero mais h é f de h, né? E quanto é f de h? H vezes módulo de h, certo? Concordam, gente? F de zero. Quanto é f de zero? Zero. Certo? Zero, zero. Tudo bem que fica isso? Então esse zero some.
vai ficar H sobre H que corta. Vai ficar só o módulo de H. Aqui eu não preciso separar em laterais, né? Tá vendo? Nem sempre quando tem módulo separa em laterais. Quando a H vai para zero, o módulo de uma coisa que está ficando perto de zero também fica perto de zero, certo? Então isso é zero, concorda? Moral da história. Existe o limite do quociente, tá vendo? É isso que você tem que calcular. O limite dos quocientes de Newton aí. Da variação média. Que é a derivada da variação instantânea. Eu estou calculando a variação média e fazendo a média ficar cada vez mais perto de zero. Assim. A variação ser próximo de zero. É isso. Para calcular a variação instantânea. Então está dizendo o quê? O limite do quociente existe. E deu zero. Então a derivada existe e é zero. Então, portanto, f' de zero é zero. Certo, gente? Tudo bem? Esses exercícios eles são mais conceituais, né? Tem um slide lá que é quando não podemos usar a regra da cadeia. Tem vários exemplos de coisas assim, em pontos em que aparece uma raiz, então quando o que tiver dentro da raiz zerar, tem que usar a definição. Aparece um módulo, sempre quando o módulo zerar, o de dentro do módulo zerar, tem que usar a definição. Porque não tem a derivada para você pôr na regra. As regras exigem que tudo são deriváveis. Certo, gente? Essa é a parte mais complicada mesmo. Eu vou fazer mais um exemplo. Não vou acabar agora, não. Tem tempo ainda. Então, esse era um exercício da lista. É que é da função. A função é assim. É, é f de h, né? F de h, você põe h aqui e h aqui. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá. Fazer mais um, então. Ah, antes de fazer mais um, vamos olhar essa função de um outro jeito. Vê se vocês concordam, gente. Eu não queria perder muito tempo com esse gráfico. Essa lousa branca escorrega mais, fica mais torto. Mas, ó, lembra da definição de módulo? Para x positivo, o módulo é ele próprio. Então, para x positivo, isso aqui é x vezes x, concorda? Que é x quadrado. Para x negativo, o módulo é menos ele. Então, vai ficar x vezes menos x. Então, para x negativo é menos x quadrado. Então, essa função pode ser escrita assim. Concordam? Sim, sim. Então, graficamente, ela fica assim, ó. X quadrado para x positivo, menos x quadrado para x negativo. Não é? Certo? Parecida com x ao cubo, mas não é o x ao cubo. O x ao cubo vai crescer mais. E tá vendo que tem uma reta tangente aqui, né? Tem uma reta que encaixa bem na função, que é o que a gente chama de da reta tangente. Então dá para ver que ela é redondinha, que não tem biquinho, não tem bico. Vai encaixar uma reta tangente aqui. Tá, claro, estou falando informalmente. A conta formal está ali, né? A reta tem coeficiente angular zero. Essa reta aqui é o próprio eixo, a reta tangente. Certo? Aí,
Então, outra abordagem que eu poderia, para resolver esse exemplo, é me livrar do modo, escrevo a função assim, só que aí eu ia cair numa função com chave. Ia dar mais trabalho. Na sexta, o Rogério, pelo menos a gente conversou, ele ia fazer uns exercícios de função com chave para derivar. Aí você faz aquela coisa de função com chave, tem que usar a definição também bem no ponto da quebra, né? Só que aí ia ficar mais complicado, você ia ter que dividir H positivo, H negativo. Assim eu fiz já direto, não precisou dividir. Certo, gente? Função com chave também tem que usar a definição bem no zero, né? Que quebra aqui. De um lado é uma coisa, do outro é outra, né? Você ia chegar na mesma conclusão, mas ia ter mais trabalho, que você teria que dividir H positivo e negativo. Mas ambos iam para zero. Certo? Não, não é x quadrado. Calma aí. Aquela função é essa. Ela é x quadrado só para os positivos. Ela é uma função, digamos assim, ela não é uma função dessas que a gente está acostumado, né? X quadrado, x... Ela é meio uma mistura de duas, ó. Ela é uma junção de duas funções. Então, x módulo de x não é x quadrado, ela é isso, ó. Ela é x quadrado para positivo e menos x quadrado para negativo. Isso você pode dizer. Certo, gente? Fazer mais um, vai. Eu não queria abrir outro slide que demora muito. Essa é a F. Ó. Vou inventar um exemplo aqui. Deixa eu olhar rapidinho, eu esqueci de trazer a minha cola. Tem a do círculo, eu queria mandar a do seno, cadê? Eu coloquei um módulo. Vou fazer uma mais simplesinha. Beleza, depois eu volto nisso. Obrigado, viu? Vou fazer uma mais simplesinha antes aqui, esses aí já estão meio... Então, mais um exemplo. Vamos pegar assim. Já vou escrever assim. E a pergunta é... né? Se existe f' de zero. Vamos lá. Pessoal, de novo, está disfarçado, mas aqui tem uma raiz cúbica, certo? Raiz cúbica não é derivável no zero. Eu posso aplicar as regras de derivação em todos os pontos onde as funções têm derivada. Quais são as únicas funções que têm problemas? As raízes. As duas aqui têm uma raiz cúbica. E qual que é o único ponto que a raiz tem problema? No zero. Então, quando x é zero, raiz não é derivável. Então, não vou poder aplicar a regra de derivação. E aqui tem outra raiz, ainda tem os dois têm raiz. Né? Então, justamente eu perguntei um ponto que você não pode calcular com regra. Porque a raiz não é derivável no zero. Certo, gente? Primeira coisa é reconhecer. Então, aí, eu vou ter que usar definição também. Para calcular a derivada no zero. Nos outros pontos,
Quando não zerar a raiz, pode fazer as regras. Aí eu faço. Mas vamos começar, por isso que eu coloquei A. Vamos começar no pior, que tem que usar definição. Tudo bem? Por que eu tenho que usar definição, gente? Porque a raiz não é derivada. Então não posso aplicar a regra. Ah, a derivada da raiz. Não tem no zero. Certo? Não dá. Então vamos lá. Como que fica? Limite, quando h vai para zero, f de 0 mais h, menos f de 0, sobre h. Isso é definição, certo? Limite, quando h vai para zero. O que é? Ó, você que tinha perguntado. O que é f de 0 mais h? Na verdade, é f de h. F de h. Então, é só pôr h aqui, certo? h 2/3, seno de h a 1/3, e só. Menos f de 0. Quanto é f de 0? 0, né? 0. Sobre h. Tudo bem que fica assim? Então, isso é limite, quando h vai para 0. Vou escrever mais uma vez. E aí? A parte de cima vai para 0 e a parte de baixo vai para 0. Indeterminação, 0 sobre 0. Mas dá para dar uma cancelada aqui, né? Esse h tem um 2/3 aqui. Né? Eu posso... Ó, esse h, eu posso escrevê-lo assim, fazer em outra cor. Talvez não dê para ver bem o vermelho, fazer em azul. Ó, esse h eu posso escrever assim, h 2/3 vezes h 1/3, não posso? Isso é 1, né? Concordam, gente? Por que eu escrevi assim? Para cortar esse 2/3 com esse 2/3. Certo? Então, se eu cortar esse 2/3 com esse 2/3, ainda vai sobrar 1/3. Certo? Então, eu vou cortar esse 2/3 com esse 2/3. Vai ficar 1/3. Ó, corta aí. Corta esse com esse. Vai ficar seno de h a 1/3 vezes h a 1/3. E aí, para onde vai isso, gente? É o fundamental, né? Porque o de dentro vai para 0. Isso é importante, tem que ver se o de dentro vai para 0 para ser o fundamental. Mas, a rigor, você teria que fazer aquela mudança de U e tudo mais. Mas como já foi aula de fundamental, já treinamos fundamental, vamos por direto para não ficar perdendo tempo. Só fundamental, faz U igual a H a 1/3. Tá? Isso é 1. Né? Fundamental. Moral da história. Dê um número. Então, ela é derivável e a derivada é exatamente aquele número. Então, portanto, f' de 0 de 1. Tá vendo? Não é porque existem funções não deriváveis que a composição delas vai ser não derivável. Tipo, uma conserta a outra. Pensa assim, é igual você tem raiz cúbica, não é derivável. Mas se você tiver raiz cúbica ao cubo, isso é x, que é derivável. Uma consertou a outra. Aqui é a mesma coisa, eu tinha uma raiz aqui, tinha uma raiz aqui, mas ao fazer esse produto,
Ela ficou redondinha. Quem quiser, pega o GeoGebra e plota isso aí, você vai ver que ela vai ser redondinha no zero. Não vai ter bico. Vai dar redondinha. Tá? É que eu não quero abrir o GeoGebra, que eu tenho medo de estragar tudo. Certo, gente? Agora, olha só. Item B, prometo que é o último. Porque eu vou falar depois de função implícita, né? Então, B. O único ponto problema que zeram as raízes é o zero, né? Fora do zero, você pode usar a regra. Então, a pergunta vai ser, calcule f' de x para x diferente de zero. Bom, para x diferente de zero, não precisa de definição. Às vezes eu vejo em prova, via em prova, assim, a pessoa fica com tanto medo assim que usa definição em tudo, mas aí fica difícil. Num ponto genérico, você já imaginou calcular aquele limite num ponto x qualquer? Você não vai conseguir andar. Vai. Então a ideia é só calcular por definição nos pontos que tem problema mesmo. Quando a raiz zera, quando o módulo zera. Nos outros pontos, que você sabe que tudo é derivável, põe as regras de derivação. Então, como é que eu derivo aquilo? É um produto, certo? Só que dentro desse produto aqui eu tenho uma cadeia. Tem uma composição. Então vai misturar todas as regras de hoje. Então vamos lá. Como que deriva o produto? Deriva o x a 2/3. Como é que fica? Tomba x e subtrai 1. Subtrai menos 3/3. Certo? Então é menos 1/3, certo? Ó, derivei o primeiro, mantenho o segundo. Mais. Agora mantenho o primeiro, derivo o segundo. Ó, atenção aqui, atenção todo mundo. Para derivar o segundo, tá vendo que eu tenho uma composição? Regra da cadeia. Derivo o seno da cosseno. Mais calculo na de dentro. Aqui não era x, é uma função de x. Tem uma função aqui. Então tem que derivar essa função de dentro. Vezes 1/3 de x, subtrai 1 menos 2/3. Pronto. Aqui tem uma cadeia e aí um produto misturado. Fiz de uma vez porque é o último exercício, a gente já treinou bastante isso aí, já vou fazer rápido. Certo? Pessoal, não dá para... Se você estiver atento, esse x a menos 1/3, na verdade, é uma raiz cúbica que está embaixo, não é? Então, tá vendo que não faz nem sentido a fórmula no zero. Você já desconfia aqui. Isso aqui não vale no zero. Claro que não vale porque eu não podia derivar isso aqui no zero, desse jeito. Eu tive que usar a definição que está lá. Então, isso vale sempre que o x é diferente de zero. Só aproveitando o comentário aqui, gente, ó. Então, a derivada dessa função deu uma função com chave, se você quiser escrever. Ela é aquilo lá para x diferente de zero e 1 no zero. Ela era uma função sem chave, mas por causa da raiz, a derivada ficou uma função com chave. Se você quiser escrever em todos os pontos. Né? Como vocês... O que eu estou dizendo é o seguinte, a derivada é como? Não vou repetir tudo isso. É isso aqui para x diferente de zero, né? E 1 se x igual a zero, né? Deu uma
Para você escrever a derivada, tem que usar chave. Certo? Sim.